Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima, e voltei para falarmos de mais um módulo. E aí, vamos começar o módulo 10? O módulo 10, ele vai falar sobre a concordância verbal. Vocês acabaram de ver no módulo anterior a concordância nominal. E vocês viram quantas regrinhas tinham. E eu dei uma dica para vocês durante a aula que eu falei: tem que treinar bastante, porque são muitas regras. E a gente só memoriza e a gente só grava a partir do treino. E a mesma coisa vai acontecer agora na concordância verbal. Vocês vão ver que são várias regrinhas. Então não adianta só assistir a aula, fazer o exercício e largar de lado, porque com certeza você não vai conseguir decorar todas as regrinhas. É preciso de treino. Somente o treino vai fazer com que você fique craque, ok? Então, o que é a concordância verbal? O verbo dentro de uma oração, ele está diretamente ligado com o sujeito da oração. Então, a concordância verbal é a relação do sujeito e do verbo. Se eles estão concordando em pessoa e em número. Então, a gente tem que observar sujeito e verbo. Assim, se eu tenho um sujeito no singular, meu verbo fica no singular. E se eu tenho um sujeito no plural, meu verbo fica no plural. Então, se eu falo, o aluno entregou o trabalho, eu tenho sujeito, o aluno, que está no singular. Entregou é o meu verbo. E ele tem que estar no singular, porque eu tenho sujeito, aluno no singular e o verbo, consequentemente, no singular. Se eu falo, os alunos, meu verbo vai mudar. Então, os alunos entregaram o trabalho. E aí, consequentemente, o meu sujeito que está no plural, meu verbo também irá para o plural. Ou no caso de sujeito composto, quando tem mais de um núcleo. Se eu falo, o professor e o diretor fizeram a reunião. Então, eu tenho dois núcleos, professor e diretor, e aí o meu verbo precisa estar no plural, porque fizeram a reunião. Então, concordância verbal é sempre quando o verbo concorda em número e em pessoa com o sujeito, ok? Vamos ver as regras separadas? Então, como a gente vai ver no início? Vamos separar sujeito simples de sujeito composto. Então, como funciona quando eu só tenho sujeito simples e como funciona quando eu só tenho sujeito composto? Lembrando que sujeito simples é quando você tem apenas um núcleo, uma palavra importante. Sujeito composto quando você tem mais de um núcleo, mais de uma palavra importante dentro do seu sujeito. Vamos observar as regras? Eu tenho aqui, a primeira regra do sujeito simples é com nomes coletivos. O que acontece aqui? Como a ideia do coletivo é que são várias pessoas, várias coisas, as pessoas tendem a usar o verbo no plural, porque você relaciona mais de um elemento. Só que a palavra, ela está escrita no singular. O núcleo do sujeito, ele é singular, mesmo sendo coletivo. Então, aqui, quando eu tenho sujeito coletivo, o meu verbo fica no singular para concordar com o meu sujeito coletivo. Olha aqui, o verbo fazer no singular. Então, a turma fez o trabalho. A turma é o coletivo e fez é o verbo no singular. Próximo exemplo. Expressões partitivas. Lá na página do seu livro, na página 426, há várias expressões que vocês vão ver lá depois. Tem a maioria de, uma parte de, grande parte de, a minoria de. Tem outras expressões partitivas que estão na sua apostila. É só depois você ver. Essas expressões, há duas possibilidades de concordância. Como eu posso concordar? Eu posso concordar com o verbo no singular, com a minha partícula partitiva, ou se esse verbo estiver acompanhado de um substantivo no plural,
o meu verbo pode ir para o plural para concordar com o substantivo plural. Então, há duas possibilidades. O verbo fica no singular para concordar com a expressão, ou o verbo fica no plural se essa expressão estiver acompanhada de um substantivo plural. Olhem aqui, uma parte dos alunos chegou ou chegaram. O que eu tenho aqui? Uma parte dos alunos é o meu sujeito. A expressão uma parte é a minha partícula partitiva, uma parte. E dois alunos está no plural. Quando isso acontece? Que eu tenho uma partícula partitiva e um substantivo no plural, o que eu posso fazer? Eu posso botar o meu verbo no singular, que concorda com a expressão partitiva, ou eu uso o meu verbo no plural, que concorda com o substantivo plural. Então, com expressões partitivas, eu tenho duas possibilidades. O verbo fica no singular para concordar com a expressão partitiva, ou se essa expressão estiver acompanhada de um substantivo no plural, o meu verbo pode ficar no plural para concordar com essa expressão. Que tipo de exercício que pode acontecer assim? Colocar o verbo já no plural e pedir para que demonstre com quem ele está concordando, a quem ele está se referindo, ou pedindo as duas possibilidades e que você demonstre com quem ele está concordando. Então, não basta só dizer que serve chegou ou chegaram. Você tem que saber que o verbo no singular concorda com a expressão partitiva e que o verbo no plural concorda com o substantivo plural. Se eu tivesse aqui uma parte da turma, se tivesse assim, uma parte da turma, esse verbo só poderia estar no singular, porque uma parte fica no singular e da turma também exige o singular, então eu não usaria plural, seria uma parte da turma chegou. Essa seria a oração. Eu só posso fazer uma concordância com um verbo no plural se a partícula partitiva estiver acompanhado de um substantivo no plural, que é aqui o caso de alunos. Ok? Vamos para a terceira. Diz que nomes usados no plural, como Minas Gerais, Estados Unidos, Sertões Veredas, que é o nome do livro. Quando eu tenho esse tipo de caso, que os nomes são sempre no plural, não há singular e plural, ele é usado sempre no plural. A minha concordância é com o artigo. Então, esse nome, se tiver artigo no singular, ou sem artigo, que também pode acontecer de vir sem o artigo na frase, o meu verbo fica no singular. Então, verbo no singular, porque concorda com o artigo. Vou até escrever artigo aqui para você. Concorda com o artigo. Se o meu verbo estiver no plural, concorda também, no caso aqui, com o artigo plural. Então, aqui de baixo está no plural, porque está concordando com o artigo plural. Então, nomes que originalmente são plurais, que não existem no singular, o verbo concorda com o artigo. Se tiver o artigo no singular ou se não vier acompanhado de artigo, o verbo fica no singular. Se tiver artigo no plural, o verbo fica no plural. Próxima fase. Expressões quantitativas. Também há outras expressões na sua apostila. Mais de, menos de, cerca de. Essas expressões, como elas indicam quantidade, vocês vão
fazer sempre a concordância com o numeral, com a quantidade indicada. Como são expressões quantitativas, expressões que demarcam quantidade de alguma coisa, a concordância vai ser com a quantidade indicada. Assim, se você tem uma unidade, o verbo fica no singular. Caso você fale de mais de uma, o verbo, consequentemente, vai para o plural. Então, aqui a gente tem mais de 2 alunos saíram. Por que o meu verbo aqui está no plural? Porque está concordando com o numeral 2. Então, por isso que o meu verbo está no plural. Eu tenho aqui, mais de um aluno saiu. Por que o meu verbo está no singular? Porque o numeral que está na frase é 1. Então, mais de um aluno saiu. Então, o verbo no singular está concordando com o numeral 1. Ok? Vamos recapitular aqui rapidinho, antes da gente ir para o sujeito composto? Vamos lá, nomes coletivos, o verbo sempre fica no singular. Nomes coletivos, verbos no singular. 2, expressões partitivas. Uma parte de, grande parte de, a maioria de, a minoria de. Esse caso, com essas expressões partitivas, eu posso ter 2 possibilidades. O verbo fica no singular para concordar com a partícula partitiva, ou, se ela estiver acompanhada por um substantivo plural, o verbo também pode ficar no plural, mas somente se tiver um substantivo no plural, tá? Somente se tiver uma palavra no plural, que o verbo também pode ir para o plural. Então, expressões partitivas, o verbo fica no singular para concordar com a expressão, e se essa expressão for acompanhada de um substantivo no plural, o verbo também pode ficar no plural para concordar com o nome no plural. Nomes usados no plural, nomes que só existem no plural, o verbo concorda com o artigo, tá? Verbo e artigo, nomes que originalmente são plurais, o verbo concorda com o artigo. E a quarta, que são as expressões quantitativas, o verbo vai concordar com o numeral da frase, ok? Vamos aqui para o sujeito composto? Vamos observar agora as regrinhas do composto. No sujeito composto, pode haver a concordância atrativa, que a gente viu já na concordância nominal, que pode concordar com o núcleo mais próximo. Quando que acontece a concordância atrativa? Quando na minha oração eu tenho a ordem inversa. Então, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, aqui, dançava está no singular, porque só concorda com o núcleo mais próximo. Então, ele só está concordando com o núcleo mais próximo. Por isso que a gente chama de concordância atrativa, porque é como se o núcleo mais próximo atraísse, ok? Aqui também poderia ter a concordância no plural. Dançavam João e Maria. Agora, isso jamais poderia mudar se a frase estivesse na ordem direta. João e Maria dançavam, isso sempre na ordem direta. Na ordem inversa, quando o verbo predicado vem antes do sujeito, aí sim pode-se ter a concordância atrativa, que o verbo concorda com o núcleo mais próximo. E aí, nesse caso, ele pode ficar no sujeito, no singular. O verbo pode ficar no singular para concordar com o núcleo mais próximo, ok? 2, unidos pelo ou. Aqui é uma questão de interpretação. Quando você tem um sujeito composto e os 2 núcleos estão unidos pelo ou, você tem que interpretar o sentido. Se esse ou, ele elimina, ele está eliminando, só pode ser um dos 2 núcleos, aí você vai usar o verbo no singular. Se esse ou é, tanto faz, qualquer um dos 2, aí o verbo é no plural. Então, todas as vezes que você tiver um sujeito composto,
unido pelo ou, os dois núcleos ou os três estiverem ligados pela conjunção ou, você terá que fazer uma interpretação de sentido para saber se você está excluindo um dos núcleos ou se é tanto faz, qualquer um dos dois, ok? Olhem aqui o exemplo. Carta ou e-mail são aceitos. Um e-mail ou mensagem chegará. Quando eu falo carta ou e-mail são aceitos, tanto faz, qualquer um dos dois você pode fazer que vai ser feito, vai ser aceito. Então o verbo fica no plural. Por quê? Porque aqui eu concordo com os dois, é uma questão de interpretação. Carta ou e-mail são aceitos, qualquer um dos dois é aceito, ok? Agora olha embaixo, um e-mail ou uma mensagem chegará. Ou você vai receber o e-mail ou você vai receber a mensagem, tá? Então aqui você só vai receber um ou outro. Então aqui você tem o verbo no singular. Por quê? Porque só concorda com o núcleo. Eu vou marcar só um núcleo aqui para você saber que só está concordando com o núcleo. Aqui em cima eu vou fazer a setinha para os dois núcleos e aqui está no singular porque só vai concordar com o núcleo. Então, com ou, se for sentido de exclusão, se você estiver excluindo algum, então o verbo fica no singular, porque só vai ser preciso uma coisa. Se o ou for tanto faz, qualquer um dos dois, aí você usa o verbo no plural, ok? Próximo, pessoas verbais diferentes. Quando você usa eu e ele e você, então quando a gente usa pessoas verbais diferentes, prevalece a maioria, ok? Primeira e segunda pessoa prevalece a primeira pessoa, segunda e terceira prevalece a segunda. Há isso na sua apostila também, falando da prevalência das pessoas. Então, quando eu tenho aqui eu e ele chegamos, quando eu falo eu e ele, eu falo de nós. Então, eu e ele chegamos. Eu usei o verbo na primeira e na terceira pessoa, e o meu primeira pessoa do singular, o meu pronome, e o pronome aqui, terceira pessoa do singular, mas o meu verbo ficou o quê? Na primeira pessoa do plural, por quê? Eu e ele somos nós. Então, o verbo aqui está no plural para concordar o quê? Com nós, né? Então, por isso que ele foi para a primeira pessoa do plural, porque eu e ele é a mesma coisa que nós. Quando eu tenho um aposto resumitivo, o que é um aposto resumitivo? Você cita coisas, mas usa um termo para resumir tudo que você citou. Então, quando você tem um aposto resumitivo, se ele estiver escrito no singular, você vai sempre concordar com o termo resumitivo, aposto resumitivo. Se ele estiver no singular, o verbo fica no singular. Se ele estiver no plural, o verbo fica no plural. Então, até aqui, uva, banana e maçã. Tudo chegou. Por que o meu verbo está no singular? Porque ele está concordando com tudo. Então, ele fica no singular para concordar com tudo. Se eu falasse assim, professor, alunos e diretores, todos chegaram. Isso é óbvio até na nossa fala, né? Eu não vou falar todos chegou, que você sabe que está errado. Então, é todos chegaram. Se o termo estiver no singular, o verbo fica no singular. Próximo aqui, com palavras sinônimas. Quando eu tenho termos sinônimos, há duas possibilidades também. O meu verbo pode ficar no singular para concordar com a ideia, já que são palavras sinônimas, há uma ideia ali. Ou o meu verbo fica no plural para concordar com os núcleos. Então, aqui eu tenho tristeza e angústia é ou são consequência ou consequências da maldade. Se eu uso o meu verbo eu estou concordando com a ideia no geral de tristeza e angústia. Eu estou concordando com o sentimento ruim.
Se eu uso o verbo no plural, são, eu estou concordando com o quê? Com os dois núcleos. Então, se eu tenho termos sinônimos, eles podem ser usados no plural para concordar com os núcleos ou no singular, deixa eu botar aqui e escrever aqui do lado, para concordar com a ideia, ok? No singular, ele concorda com a ideia. Vamos recapitular essas regrinhas aqui rapidinho, antes da gente ir para a próxima, porque ainda tem mais. Vamos lá. Sujeito composto, concordância atrativa. A concordância atrativa, ela só é possível com orações em ordem inversa. O que é isso? Quando o predicado está na frente do sujeito. Então, concordância atrativa só é possível na ordem inversa, que vai concordar com o núcleo mais próximo. Unidos por ou. O ou você vai precisar fazer uma interpretação. Se for exclusão, se só puder um dos núcleos, aí o verbo fica no singular. Se for tanto faz, qualquer um dos dois, o verbo fica no plural. Com pessoas verbais diferentes, vai prevalecer a maioria. Aposto resumitivo, você vai concordar com o aposto. Se o aposto estiver no singular, consequentemente, seu verbo vai para o singular. E com palavras sinônimas, você pode usar tanto no plural quanto no singular. Se você usar no singular, você está concordando com a ideia das palavras. E se você usar no plural, você está concordando com os núcleos do sujeito. Ok? Vou apagar o quadro. Tem mais regrinhas. Vou continuar passando as regrinhas. Ok? Não saia daí. Vou apagar o quadro e passar mais. Então, voltamos com outras regras de concordância verbal. Agora, nós vamos ver. Quando nós temos o sujeito e ligado com o pronome que ou quem. Então, todas as vezes que eu tenho o sujeito ligado com o pronome que ou quem. Se eu usar o pronome que, a concordância é normal com a pessoa que está, com o antecedente. Então, eu tenho, fomos nós que falamos. Então, falamos aqui, está na primeira pessoa do plural, porque está concordando com nós, certinho, por conta do quê? Então, se o pronome é o que, o verbo concorda com o sujeito, com o termo da frente, ok? E se eu tenho o pronome quem? Aí há duas possibilidades. Ou ele faz a concordância com o termo que antecede, ou ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Olha aqui, fomos nós quem falamos. Então, aqui está no... risquei em cima. Está no plural para concordar com o pronome, no plural. Então, fomos nós quem falamos. Agora, ali embaixo, está no singular. Está na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque concorda com o pronome. Então, quando eu tenho o pronome que, o meu verbo sempre concorda com o antecedente. Se estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se estiver no singular, o verbo fica no singular. Se eu uso o pronome quem, há duas possibilidades. Concordar com o termo antecedente ou fica no singular para concordar com o pronome quem. Verbo haver. O verbo haver, quando vocês estudaram oração sem sujeito, vocês viram que ele é um verbo impessoal. E aí, quando ele é utilizado como verbo impessoal, ele não tem plural. Ele fica sempre no singular. Então, quando que isso acontece? Quando ele tem sentido de existir, o valor dele é de existir. Quando se refere a um tempo passado, tempo decorrido, ou em locuções verbais com esse sentido. Se tiver uma locução verbal, ele implica com que o outro verbo também fique no singular. Então, verbo haver com sentido de existir, indicando tempo passado e em locuções verbais, ele vai permanecer no singular. Ele não tem plural. Olha os exemplos. Há muitos livros aqui, há muitos livros. Livros... Aqui, muitos livros é o objeto, não é o sujeito.
Porque vocês sabem que o verbo haver com sentido de existir não possui sujeito. Mas aí o que acontece? Por estar no plural, acabam levando a frase toda para o plural, mas não. Verbo haver com sentido de existir sempre fica no singular. Então aqui ele está no singular porque ele tem sentido de existir. Quando é tempo passado, há 2 anos voltei. Então tempo passado também fica no singular. E com locuções verbais. Quando ele está dentro de uma locução verbal, com sentido de existir, a locução toda fica no singular. Então, vai haver mudanças. Então, vai haver mudanças e não vão haver mudanças. Porque o sentido aqui é de vai existir mudanças, né? E aí, se for existir, o verbo fica no plural. Você não pode confundir isso. Aí, vão existir mudanças e não vai existir mudanças. Se o verbo for existir, ele vai fazer plural normalmente. Se o verbo for haver com o sentido de existir, somente o verbo haver que fica no singular. Então aqui, se fosse o verbo existir, seria vão existir mudanças, ok? Não pode confundir isso. O verbo existir, ele tem plural, só o verbo haver com sentido de existir que não. Verbo fazer indicando o tempo decorrido, tempo passado. Então, faz dias que cheguei e não fazem dias que cheguei. Faz dias, ok? Faz 2 dias, faz 3 dias, faz 30 dias, sempre faz. Fenômenos natural. Se ele for em sentido denotativo, sentido real, ele também não faz plural. Vocês viram isso com oração sem sujeito nos verbos impessoais. Agora, se ele for conotativo, se ele tiver sentido figurado, aí ele concorda com o termo que ele está se referindo. Então, aqui, choveu por dias, aqui é fenômeno natural, de verdade, sentido denotativo. Então, sentido real, verdadeiro, denotativo. Então, choveu por dias não tem plural. Agora, quando eu falo aqui, choveram beijos do casal, eu estou falando o quê? No sentido conotativo, no sentido figurado. Então, aqui nesse caso, eu concordo com o termo beijos. Então, fica no plural. Por quê? Porque aqui está no sentido conotativo. Sentido figurado, ok? Então, vamos recapitular. Que eu quero? Que eu concordo com o termo que antecede normalmente o verbo. Quem? Ou eu posso concordar com o termo que antecede, ou o verbo fica na terceira pessoa do singular. Verbo haver. O verbo haver, se ele tiver sentido de existir ou indicar tempo passado, ele sempre vai ficar no singular, sempre. E isso implica também as locuções verbais formadas com este verbo. Verbo fazer indicando tempo passado, tempo decorrido, também sempre vai ficar no singular, independente da quantidade de dias que você vai estar falando ali, vai sempre estar no singular. E fenômenos da natureza, se for sentido real, de verdade, sentido denotativo, eles sempre vão estar no singular. E se for sentido figurado, como exemplo aqui, choveram beijinhos, beijos, ele vai concordar com o termo que ele se refere. Nesse caso, o beijo está no plural, por isso que o verbo fica no plural, ok? Então, galera, como a gente viu aqui, são várias regrinhas. E aí, um módulo atrás do outro com muitas regras. Módulo anterior de concordância nominal e esse módulo de concordância verbal cheio de regras. E aí, o que é preciso? É preciso estudar e é preciso treino. Tenho falado já desde antes. Não adianta. Se você não fizer exercício, se você não refizer, se você não anotar as observações, você não consegue memorizar essas regrinhas e não consegue perceber rápido. Porque quando você está lendo a frase, você tem que estar percebendo ali o que ela tem. Então, tem um ou, tem uma partícula partitiva, tem um fenômeno natural, um fenômeno
é um termo que é um fenômeno da natureza mais usado em sentido conotativo. Ele tem aqui um pronome que ou quem. Você tem que olhar e tem que perceber o que essa oração tem para você fazer a concordância. E isso é só com estudo e treino. Então, estudem bastante, treinem bastante e façam os exercícios, ok? Até o próximo módulo. Um grande beijo!